Nós passamos nos últimos anos por períodos muito complicados e que afetaram particularmente os jovens portugueses, nomeadamente ao nível do desemprego, que foi efetivamente o grande problema que os jovens portugueses sentiram ao longo destes últimos anos. Atingiu uma taxa de desemprego juvenil próximo dos 42%, o que é uma taxa altíssima, e isso levou a que o Governo desenvolvesse e implementasse um conjunto de programas específicos para a promoção do emprego juvenil, para combater o desemprego juvenil. Inicialmente foi lançado um programa pioneiro a nível europeu, que foi o programa Impulso Jovem, lançado em 2012, e depois o programa Garantia Jovem, e esse já é um programa europeu. A verdade é que estas políticas ativas de promoção do emprego, particularmente para jovens, têm trazido bons resultados e a taxa de desemprego tem vindo a decrescer nos últimos anos. Tem vindo a decrescer a taxa de desemprego geral e a taxa de desemprego juvenil também. É verdade que ainda continua muito elevada e, portanto, temos que continuar a trabalhar para a promoção do emprego juvenil. Mas também é verdade que temos vindo a assistir a uma evolução positiva, uma vez que tem vindo a decrescer a taxa de desemprego juvenil. Mas esta foi, de facto, a grande prioridade do trabalho do Governo de Portugal em termos de políticas para a juventude, considerando que foi o principal problema que os jovens tiveram e ainda têm em Portugal, e por isso levou a que o Governo desenvolvesse um conjunto de políticas ativas, nomeadamente com estes dois programas. Criar a oportunidade para o jovem desenvolver um estágio profissional numa empresa, numa entidade, num organismo, e a verdade é que há uma percentagem muito elevada dos jovens que no final deste estágio conseguem ficar com contratos de emprego. Um segundo eixo de intervenção ao nível da promoção do empreendedorismo juvenil, portanto foi uma área também que foi muito desenvolvida nestes últimos anos, a promoção do empreendedorismo juvenil. E, portanto, enfim, um conjunto de programas de promoção ativa do emprego jovem que trouxe bons resultados, apesar de naturalmente ainda termos muito trabalho pela frente, porque a taxa de desemprego continua a ser muito elevada. Nós fizemos um esforço nestes últimos anos de afirmação das políticas públicas de juventude. Em primeiro lugar, quero destacar que, pela primeira vez, houve um governo que aprovou o Livro Branco da Juventude, que é um programa político para a juventude portuguesa, que afirma a transversalidade da política pública de juventude. Foi um documento que foi aprovado no Conselho de Ministros, portanto, que envolveu todo o Governo. Não foi uma decisão somente do setor da juventude, não. Foi um processo que resultou de uma ampla participação dos jovens, em primeiro lugar, dos investigadores na área da juventude e dos diferentes ministérios, e que resultou num documento final que foi aprovado pelo Conselho de Ministros. E isto afirmou essa transversalidade da política pública de juventude. E passados 2 anos da sua aprovação, foi o próprio Primeiro-Ministro que publicamente apresentou as medidas que já foram tomadas no âmbito desse Livro Branco da Juventude. Ou seja, fazer um pouco um balanço daquele documento que foi aprovado, o que é que já foi feito e o que é que falta fazer. E foi o próprio Primeiro-Ministro, como disse, que assumiu essa responsabilidade de apresentar publicamente os resultados desse Livro Branco de Juventude. Em segundo lugar, queria dizer que, naturalmente, a investigação na área da juventude é fundamental para termos melhores políticas públicas de juventude. E por isso temos vindo a retomar
esta área de investigação, mesmo até em parceria com a Organização Ibero-Americana de Juventude e com o Observatório Português da Juventude, estivemos a fazer um estudo sobre comparativo dos jovens portugueses no espaço ibero-americano. É um exemplo de termos retomado esta área de investigação sobre a juventude, porque de facto é importante termos conhecimento sobre a realidade juvenil para podermos aprovar as políticas públicas de juventude. E elas serão tanto melhores quanto forem fundamentadas com base na investigação e no conhecimento sobre a realidade juvenil. Por outro lado, como eu dizia, nós de facto fizemos um investimento grande nos últimos anos nas políticas públicas de juventude. Tivemos esse primeiro eixo, que foi a aprovação do Livro Branco da Juventude, e que depois se traduziu num conjunto de medidas, de programas de ação vocacionados para a juventude. Permitam-me destacar que, por exemplo, nos últimos anos foi feito um esforço muito grande para reforçar financeiramente os programas de apoio às organizações de juventude, por exemplo, às associações juvenis. O Instituto Português do Desporto e da Juventude, num contexto de grande restrição orçamental, é resultado deste período que vivemos, de cortes orçamentais, de um processo de fusão dos diferentes institutos por forma a diminuir os custos e podermos, por essa via, também melhorar os apoios e os financiamentos aos jovens. A verdade é que conseguimos retomar um conjunto de programas para os jovens. Programas de ocupação de tempos livres, programas de voluntariado, programas de apoio às organizações de juventude, programas de intercâmbio. Portanto, nos últimos anos, a verdade é que num contexto difícil, houve uma aposta do Governo na área da juventude que se traduz em reforço, também financeiro, de um conjunto de programas que estão vocacionados para os jovens. Nós tivemos uma grande transformação no setor da juventude nestes últimos anos em Portugal, alteração orgânica com a fusão do Instituto Português do Desporto com o Instituto Português da Juventude, que resultou aquele que hoje é o principal organismo que temos nestas áreas, o Instituto Português do Desporto e da Juventude. E isto, enfim, foi uma alteração, mas que no essencial permitiu foi reforçar as políticas e os programas que criamos para os jovens. Tivemos também na área da mobilidade juvenil a implementação de um novo modelo de gestão ao nível da rede nacional das pousadas de juventude e do cartão jovem, que são, por um lado, equipamentos e programas que permitem fomentar o turismo e a mobilidade juvenil em Portugal e, naturalmente, para aqueles que também nos visitam. Nós hoje temos em Portugal, no Instituto Português do Desporto e da Juventude, programas a serem desenvolvidos que vão desde a ocupação de tempos livres, ao voluntariado, ao apoio às associações juvenis, ao fomento da participação cívica dos jovens, a programas de promoção da saúde juvenil, dos estilos de vida saudáveis, programas de empreendedorismo, programas de estágios profissionais nas associações juvenis, ou seja, temos uma multiplicidade de programas que tentam responder às diferentes expectativas que os jovens têm. Nos últimos anos, Portugal reafirmou a importância da sua presença nos espaços internacionais. Por um lado, no espaço ibero-americano, onde retomamos e dinamizamos essa nossa presença neste espaço, e também no espaço da CPLP, que é prioritário para Portugal. E muito particularmente, nestes últimos 3 anos, permitam-me destacar o seguinte: foi aprovado um plano estratégico para a juventude na CPLP, foi aprovado a Carta da Juventude na CPLP e foi aprovado um plano de ação para a juventude na CPLP. Agora mesmo, bem recentemente, a última Conferência de Ministros da Juventude e do Desporto da Comunidade de Países de Língua Portuguesa realizou-se em Maputo, em Moçambique, em julho. E nessa conferência foi possível aprovar este plano de ação para a juventude, que identifica 4 eixos prioritários de intervenção e, mais uma vez, iniciativas e ações concretas a serem desenvolvidas.
E isto foi um avanço considerável ao nível daquilo que pode ser a cooperação multilateral no espaço da CPLP em matérias de juventude. Portanto, passo a passo, são dados avanços em matérias internacionais que se traduzem na aprovação de políticas, de documentos, de programas concretos para os jovens. E foi neste trabalho de dinamização da presença de Portugal no espaço ibero-americano e no espaço da CPLP que exatamente desenvolvemos esta ideia da aproximação entre estes espaços. Portugal tem uma posição estratégica porque participa na União Europeia, tem uma forte ligação com a América Latina e por isso este espaço ibero-americano, e tem uma forte ligação com a África através dos países de língua portuguesa. E, portanto, nada melhor do que reforçar estes espaços e, se possível, articular também estes espaços. E por isso, o ano passado, na Conferência de Ministros da Juventude e do Desporto da CPLP, convidamos a Organização Ibero-Americana da Juventude a estar presente. Na Conferência de Ministros da OIJ também tivemos pela primeira vez a presença de representantes de países da CPLP, e a perspectiva de futuro é que possamos materializar na assinatura de um protocolo de cooperação entre estes dois espaços que permitam exatamente aproximar e partilhar experiências e desenvolver iniciativas que contribuam para a valorização das políticas de juventude nos espaços da CPLP e no espaço ibero-americano. Acho que é mais uma orientação estratégica, uma aproximação estratégica que reforça a própria Organização Ibero-Americana de Juventude no espaço internacional. E para o espaço da CPLP é também uma oportunidade de conhecer todo o trabalho que a OIJ tem desenvolvido, que é de facto único a nível internacional. É a única organização internacional existente em matérias de juventude e, portanto, os outros espaços têm muito a aprender com o espaço ibero-americano. Portanto, acho que é a junção de interesses para ambas as partes e em que Portugal, naturalmente, pode contribuir pela sua facilidade de presença nos dois espaços para esta articulação.